Capítulo 5.1 Ligação química. A identidade de uma determinada substância química é definida pelos seus elementos químicos e pelo arranjo geométrico dos seus átomos, definido pelas ligações químicas que estabilizam estes arranjos específicos. O estudo da ligação química se dirige ao conjunto de princípios e teorias que regem a estrutura e estabilidade das substâncias químicas e permite compreender os rearranjos que ocorrem durante as reações químicas. Uma ligação química é frequentemente representada como uma linha desenhada entre os símbolos dos átomos, conectando duas esferas em um modelo molecular, e por isso existe a tendência em pensar nas ligações químicas como coisas. Porém, é mais exato e útil considerar uma ligação química como um efeito que diminui a energia de dois átomos próximos, por um valor de no mínimo 100 kJ por mol, quando comparado aos átomos distantes, não ligados. As forças que mantêm os átomos ligados são as mesmas que mantêm as partículas dos átomos coesas, as atrações eletrostáticas entre elétrons e núcleos. A ligação química resulta na formação de agregados de átomos que são suficientemente estáveis para possuir uma característica estrutura e composição definida, conhecido por molécula. Quando dois átomos se combinam para formar uma molécula, os centros positivos, núcleos, promovem uma reorganização dos elétrons no espaço, definindo orbitais moleculares, nos quais mais elétrons estão mais próximos de mais núcleos. Este é o ponto de partida para entender a ligação química, mas não se constitui em uma teoria, porque não explica a razão desse efeito ocorrer entre alguns pares de átomos e não em outros, e não permite previsões sobre a estabilidade e estrutura molecular. Estabilidade e reatividade. A queda na energia potencial quando os átomos se unem em um agregado é uma medida da estabilidade do agregado e para ser considerado uma molécula, o agregado deve ser estável para resistir à ruptura por movimentos térmicos por tempo suficiente para permitir a observação das propriedades específicas e da composição deste agregado. Algumas moléculas são estáveis ou observáveis apenas sob certas condições, outras, como KrF2, são tão fracamente ligados que se decompõem em temperaturas próximas a 0 grau, enquanto que o LiF gasoso somente é observado a temperaturas em torno de 1000 graus centígrados. Existem muitas moléculas que são energeticamente estáveis, mas são tão reativas que seu tempo de existência é muito curto para tornar sua observação possível. O CH3, ou metil, é um exemplo de molécula instável formada pela descarga elétrica sobre CH4 gasoso. Porém o metil reage com qualquer molécula que colide, e não foi reconhecido como uma molécula suficientemente estável para ser identificada, até o desenvolvimento de métodos espectroscópicos em que a molécula é caracterizada por absorção de radiação eletromagnética. Energia da ligação e comprimento da ligação. A variação da energia potencial com a distância interatômica segue uma função do tipo curva de Morse, que apresenta um mínimo de energia para um determinado valor de distância internuclear, que define o comprimento da ligação química. A energia potencial de um sistema de dois átomos depende da distância. A grandes distâncias, a energia é zero, significando sem interação. B. As forças atrativas dominam a distâncias de alguns diâmetros atômicos, enquanto a força repulsiva promove um rápido crescimento na energia. C. Os efeitos atrativos e repulsivos são equilibrados no ponto mínimo da curva conforme diminui a distância. Apesar de ser um mínimo definido de energia, o movimento térmico permite que os dois átomos vibrem em torno desta distância internuclear. De uma forma geral, quanto mais estável a ligação química, menor será o comprimento da ligação química. É possível entender a ligação química usando 4 descritores: a energia de ligação, o comprimento da ligação, a polaridade, que é a distribuição de carga, e os ângulos de ligação química. Nos próximos vídeos vamos estudar estes parâmetros da ligação química, que vão permitir entender estabilidade e estrutura de moléculas e agregados de átomos. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.